Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um para juntos continuarmos nossa reflexão. Hoje vamos dar continuidade, 23/2/2021, vamos dar continuidade às nossas reflexões que estamos fazendo sobre o jejum. Lembrem-se que nós falamos no início aqui que há uma necessidade circunstancial de buscarmos um avivamento específico para a igreja, avivamento de liturgia, avivamento de adoração, avivamento de vida, avivamento de frequência à igreja. Isso porque fomos vítimas de um ano já sem poder nos reunir, e isso tirou nossa continuidade. Ninguém desviou, claro, mas há uma necessidade de retomarmos o caminho que estávamos, a frequência que estávamos, e para isso nós julgamos que seria bom refletirmos um pouco sobre avivamento. Avivar nada mais é do que retomar as bases iniciais. Só para você entender bem sobre essa questão que estamos vendo de reavivamento, reavivar, se nós fôssemos reavivar as cores de uma sala, de um prédio, reavivar não necessariamente seria tirar aquela cor e botar outra, mas sim dá mais vida àquela mesma cor que estava antes. Isso é reavivar. Não precisa mudar o aspecto geral, apenas dar vida àquilo que desbotou, aquilo que perdeu a sua cor original. Então, reavivamento da igreja é justamente retomada da prática que tínhamos antes dessa pandemia, em que nos reunimos sem limitações como as que estamos tendo hoje, e onde tínhamos liberdade para expressar nossa alegria com mais efusividade, e precisamos agora, ao se aproximar, pelo menos é o que nós percebemos e é o que nós esperamos, que se aproxima a retomada da nossa prática original de congregar e de tudo. Então, é uma necessidade se entrar de volta com um aspecto reavivado. E aí nós falamos desde algumas terças-feiras que um dos pontos importantes era descobrir instrumentos que contribuam e que façam esse reavivamento ou esse avivamento da igreja acontecer. E falamos aqui sobre fatores de avivamento sincero, que é a leitura da palavra de Deus, a volta aos princípios estabelecidos por Deus para a continuidade de uma comunhão com Ele. Falamos sobre a necessidade de congregar, falamos sobre a necessidade de termos uma vida mais presa aos princípios da palavra de Deus. Falamos sobre a oração, que é um instrumento de avivamento. Falamos sobre o louvor, que também é um instrumento de avivamento. E falamos também sobre o jejum, que, biblicamente falando, é um instrumento forte de avivamento da igreja. Sempre que as pessoas se encontraram com Deus e perderam parte do seu vigor espiritual, buscaram através de jejum e oração. Vimos em terças-feiras passadas que, através do jejum e oração, o Espírito de Deus direcionou os líderes da igreja para fazer a obra e para ordenar, para enviar. Nós vimos que missões e tudo mais na igreja tem a participação efetiva do jejum.
Hoje eu gostaria de dar mais uma pinceladazinha nesta questão de prática de jejum, que é sob o título Exigência Bíblica Primária para o Verdadeiro Jejum. Isso quer dizer, no meu pensamento, quando eu estabeleci esse tópico, eu imaginei que antes de praticar o jejum, temos que ter alguma revisão de alguma prática bíblica que vem primeiro para depois praticarmos o jejum com mais segurança, né? Então, tem um texto bíblico em Isaías, que todos nós conhecemos aqui, Isaías 58, versículos 5, 6 e 7. Vamos examinar juntos? Vejam bem. O Senhor, usando o profeta Isaías para falar para Judá, disse assim: seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza. Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Versículo 6. Porventura, não é este o jejum que eu escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres o oprimido, e despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e que recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Veja que o Senhor está colocando aqui usando o profeta para fazer alguma abordagem muito clara sobre o verdadeiro jejum. E por que nós achamos que isso é uma ação primária para o jejum? Antes de jejuar, precisamos ter esses cuidados abordados nesse versículo, para que não façamos sacrifício de tolo. Veja bem, seria o jejum apenas um dia de quebrantamento de alma? Será que nós poderíamos consagrar um dia no ano ou no mês em que nos quebrantaríamos e teríamos um aspecto de santidade visível e chamaríamos isso de jejum e dia de aproximação do Senhor? É isso que o Senhor está abordando aqui e falando aqui com o profeta. É justamente sobre essas questões. O que é que verdadeiramente caracteriza o jejum que agrada ao Senhor. Então, apenas um dia de quebrantamento de alma poderia ser visto como um dia chamado dia de jejum, dia de aproximação. Mas será que isso é o verdadeiro jejum que Deus tem no seu pensamento para com a igreja? Esses pontos nós precisamos entender, porque a humilhação aparente, como ele disse aqui, seria o jejum que o homem deixe sua fronte cair como o junco. Junco é uma planta que dá na beira dos rios, e quando ela está com cacho, e algumas dessas plantas, uma delas tem o nome de tabua, quando ela está com o cacho,
pesado, ela inclina a ponta do cacho para o chão, e isso foi tomado como exemplo para que nós pensássemos se Deus realmente se deixaria levar pela forma como nós nos apresentássemos fisicamente para Ele, com a aparência de quebrantamento, com vestidos de saco e cinza. É uma expressão naquele tempo que demonstrava quando as pessoas estavam verdadeiramente decepcionadas com alguma coisa, rasgavam suas roupas importantes, vestiam-se de saco de linhagem talvez, e ficavam bem humildes aparentemente. Aí o Senhor está dizendo, seria esse o jejum que realmente eu gostaria? Então veja que é preciso, antes de partirmos para a prática do jejum, é bom que tenhamos em mente essa questão de preparação primária para o jejum. Então veja bem, o verdadeiro jejum, primeiramente, indica quebrar os laços com a sociedade de impiedade. Quebrar os laços com a sociedade ímpia. Isso é importantíssimo. E a igreja, quando escolhida por Deus, sempre teve em mente que a igreja seria um povo separado. Um povo escolhido, um povo separado. Até a própria palavra assembleia, que é tirados para fora, com um propósito específico. Com o passar do tempo foi surgindo na nossa cultura, na nossa sociedade, uma ideia que não se levou muito, não se examinou muito para adotá-la, e até se criou uma possibilidade de viver em paz, de viver em comunhão com todo tipo de pessoa, com todo mundo, não importa o credo, não importa nada, qual tipo de vida. O que é importante é que se nós estamos na presença do Senhor em um determinado dia, em um determinado lugar, isso é o que interessa, e no mais a gente pode deixar de lado, não tem nada a ver mais com essa questão, o Senhor está de cima, é Pai de todos. Parece ser uma ideia interessante. Com isso eu não quero aqui pregar nenhuma divisão, nenhuma intolerância com classes, nem intolerância com credos algum. Não quero pregar isso. Eu creio e sei que o mundo é para todos e que Deus permite a todos viverem, e que nós, como igreja, também devemos entender isso. Não podemos querer pregar uma igreja que só pode viver sua santidade se eliminar os ímpios. Se só pode viver uma rejeição ao pecado, se eliminar tudo aquilo que é pecado, tudo aquilo que nos tira da presença de Deus. Não podemos viver assim, não podemos criar essa utopia de um mundo assim, não teríamos condição. O que nós precisamos entender é até que ponto a sociedade entre nós e os que pensam diferente de nós. Porque quando pensamos diferente das outras pessoas, em ponto de vista de fé, em ponto de vista de ligação com Deus, é preciso entender que aqueles que se divergem da maneira que nós pensamos devem ser tolerados. Devem ser tolerados, nós não podemos exterminá-los, devemos respeitá-los, mas sociedade é compartilhamento, é concordar. Eu faço o que você faz o que eu faço, e a gente leva a vida assim, porque nós somos todos iguais, somos todos filhos de Deus, e não há diferença nenhuma, tudo Deus perdoa. Não, é preciso que leamos a Bíblia mais um pouco com os olhos, não os olhos da discriminação,
mas os olhos de sinceridade no servir a Deus. Não podemos deixar o semblante cair por um dia e depois levar a vida de qualquer maneira e achar que estamos agradando a Deus. Paulo administrou isso muito bem. Ele não viveu os dias nossos. Não posso afirmar que grau de impiedade existia naquela época, se mais forte ou menos do que vivemos hoje. Sei que diferente um pouco eu sei que era. E parece que quanto maior as trevas, mais a luz se projeta. E a gente percebe que hoje, e já nos dias de Paulo, ele presenciava algumas atitudes, algum comportamento de pessoas que não tinha como essas pessoas dizerem que estavam servindo a Deus. Ele caracterizou bem aqui no capítulo 5 de 1 aos Coríntios, versículo 10. São 2 versículos. Eu vou ler esses 2 versículos e os irmãos percebam claramente qual é a atitude do apóstolo Paulo. Paulo estava falando sobre a sociedade com os ímpios, a sociedade no mundo, a igreja no mundo. Ele estava falando sobre um clima, um lugar de desenvolvimento para a igreja. E ele deixou bem claro que não poderia de maneira nenhuma haver sociedade entre os crentes, os salvos, aqueles que temem a Deus e os que não temem a Deus. Uma sociedade espiritual, uma sociedade de chamarmos um ao outro de irmãos, que significa sermos filhos do mesmo Pai, não filho como criatura, mas filhos como obediência, filhos, segundo diz a Bíblia, que aqueles que receberam a Jesus Cristo foram feitos filhos de Deus. Nesse aspecto, é preciso que observemos o comportamento das pessoas para chamá-las de irmãos. Paulo disse assim, em 1 Coríntios capítulo 5, verso 10. Isto não quer dizer, absolutamente, com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Ele disse, irmãos, no versículo 9, ele diz, irmãos, não vos associeis com o mundo, não vos associeis com os avarentos, não vos associeis com os devassos, com os maldizentes, com os beberrões, com os roubadores. Quando ele disse não vos associeis, ele não disse não vivam junto com eles, façam um lugar exclusivo para vocês como crentes, como igreja. Não, ele não disse isso. Mas ele deixou claro aqui o que ele tinha em mente quando ele falou isso. Era apenas para não nos associarmos, não fazer uma comunhão por cima de todo o comportamento, indiscriminadamente, se comportamento que agrada a Deus ou não. Ele disse, não é assim. Aí ele disse, olha, eu não estou falando que vocês não possam se comunicar com os ímpios do mundo, com as pessoas devassas, com as pessoas roubadoras, com as pessoas corruptas, com as pessoas de má fama, que vocês não devem nem falar com elas, que vocês não devem ter uma aproximação delas. Não, ele disse, não estou falando isso, porque senão seria necessário que vocês saíssem do mundo. Porque onde nós iríamos encontrar um lugar neste mundo que não tivesse corrupção, que não tivesse idolatria, que não tivesse devassidão, impiedade?
Nós vivemos hoje uma demonstração clara. Se precisa de fazer uma rejeição de toda a devassidão, de tudo aquilo que é excessivo, que pode ser dispensado, por uma necessidade de combater um vírus que assola a humanidade, e mesmo assim não se consegue. Em toda parte é preciso que as autoridades estejam em cima, porque senão a devassidão, a bebedeira, a todo tipo de diversão que a gente chama de promíscua, acontece mesmo com ameaça de morte, mesmo vendo as coisas acontecerem nos hospitais, as pessoas não se sensibilizam. Então imagine que Paulo não ia dizer para que a igreja selecionasse as pessoas com quem deviam se comunicar, com quem devia comprar, quem devia vender. Não é isso que Paulo está dizendo. O que ele está dizendo aqui, ele deixou bem claro no versículo 11. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que, dizendo-se irmão, com aqueles que, dizendo-se na nossa linguagem, dizendo-se servo do Senhor, dizendo-se crente, aquele que levanta a bandeira da salvação, aquele que se apresenta como integrantes da igreja. Se tais irmãos forem devasso, avarento, idólatras, maldizentes, beberrões, roubadores, com os tais nem ainda com mais. Viu? A questão não é se o motorista do ônibus que está me levando para algum lugar é adúltero, é criminoso, está bebendo, está fumando, tem uma vida promíscua sexualmente falando. Não, o importante não é, a questão não é se a pessoa que está me atendendo tem essa ficha. Se a pessoa com quem eu estou negociando, com quem eu estou comprando, a quem eu estou vendendo, tem essa ficha. O importante aqui não é isso. O que interessa é aqueles que se dizem cristãos, aqueles que congregam com a mesma fé, aqueles que participam da ceia conosco, aqueles que nos cumprimentam como irmãos, aqueles que têm uma aproximação de Deus de alguma forma. Se essas pessoas se dizem cristãs e essas pessoas têm esses hábitos que são os mesmos hábitos dos ímpios, com esses a igreja não deve ter comunhão. Com esses a igreja não deve ter uma vida igual, porque senão ficaria nula a nossa comunhão, nulo o nosso testemunho. Aí, nesse caso, não há jejum que resolva. Não tem como você levar uma vida assim e num determinado dia do ano tomar banho, botar uma roupa nova, deixar o semblante cair, ficar triste, fazer uma convocação e naquele dia ter um aspecto aparente de santidade e depois disso voltar de novo à mesma sociedade com as trevas, a mesma coisa. Não, irmãos, isso não é possível. Não é possível. Não posso entender como se porventura alguém consegue entender uma comunhão assim. Como que um jovem, um casal de jovens, um moço e uma moça que não assumiram compromisso perante Deus, nem mesmo perante a sociedade, nem perante as leis do país, em suma, não se casaram. Como eles podem levar uma vida sexual livre, sem nenhum problema, como se isso nada estivesse acontecendo, e depois pode se reunir na igreja, pode cantar, e pode participar, pode botar uma roupa de igreja, e ir para lá para adorar a Deus, para levar a sua vida de temente a Deus. Será que as pessoas imaginam que isso agrada a Deus?
O Senhor está dizendo que o verdadeiro jejum que Ele quer, antes de deixar o quebrantamento, antes de deixar a aparência ficar debilitada pela falta do alimento normal e diário, antes disso, o Senhor está dizendo, quebre a sociedade com este tipo de vida. Quebre a sociedade com a impiedade. Quebre os laços, porque ele disse aqui que o profeta escreveu. Então esse é o verdadeiro jejum em primeira mão. Se temos uma vida assim, então nós podemos fazer jejum. É uma aproximação a mais. Mas se não temos essa primária atitude de jejum, que é o desligamento da impiedade, não, irmão, não adianta ficar um dia sem comer. Jejum não vai resolver isso. O que vai resolver nossa comunhão com Deus, nosso avivamento, é tirar de nós toda a sociedade, todo compartilhamento espontâneo, voluntário com o ímpio, com aquele que diz-se irmão. E hoje tem muita gente assim. Tem muita gente. Tem tantas coisas que acontecem hoje na igreja que a gente fica pensando, meu Deus, isso era tão comum acontecer no mundo, mas agora acontece na igreja. Agora o mundo parece que não há muita diferença entre a igreja e o mundo, mas daí de repente a igreja resolve e dá uma mergulhada e quebrantamento, muda a roupa e muda a cara e muda o aspecto e está tudo bem. Mas daí a pouco volta de novo. Não, o Senhor disse que isso não é o jejum que Ele quer. O jejum que Ele quer é um jejum sincero, de romper com a atadura, isso quer dizer, com o nosso enlace com a impiedade. Isso é que é importante. Que haja ímpios, que haja todo tipo de pessoas, não tenha dúvida. Mas que haja também uma separação e que as pessoas saibam que há uma diferença com aqueles que antes eram isso e deixaram de ser para ser servos do Senhor. E que a partir desse momento não haja nenhuma intolerância. Não, intolerância não pode existir. As pessoas devem existir, as pessoas devem estar vivendo sua vida até que sejam despertadas pelo Espírito de Deus, assim como nós vivíamos antes e fomos despertados. Então a igreja não pode ser uma igreja tão pura que não tolere a vida errada das pessoas. Tem que tolerar, tem que entender. Agora, isso não quer dizer dar a mão, fazer uma sociedade ímpia e achar que está tudo normal e que é assim mesmo e que todo mundo no final vai ser purificado. Isso não tem sentido para nós, evangélicos, não tem sentido. Usando ainda o profeta Isaías, o Senhor disse, o verdadeiro jejum é que reparta o pão com o faminto. Como a igreja pode se justificar diante de Deus se não faz nada, se não ajuda, se não compartilha, se não olha para o necessitado? Sim, não vamos acabar com os necessitados do mundo. Não tem igreja rica que seja que consiga erradicar a pobreza, acabar com os necessitados, ou acabar com a necessidade dos necessitados. Não, não tem como, irmãos. Não tem. Jesus deixou bem claro. Jesus assim, os pobres sempre os tende convosco. Então não tem como. Agora, uma coisa é certa. Nós precisamos ter o espírito de misericórdia. O espírito que parte o pão. O espírito que ajuda. É sabido também que até para isso precisa ter sabedoria, porque assim como o jejum não pode ser feito aleatoriamente, simplesmente deixar de se alimentar e ficar com fome 2, 3, 4 dias seguidos, achar que isso vai nos botar mais perto de Deus, não é verdade. Não é verdade, talvez nos bote mais perto do cemitério, dependendo da situação da pessoa, da idade, do quadro de vida dessa pessoa, da situação de saúde. Se fizer jejuns excessivos,
pode se responsabilizar a si mesmo por adquirir doenças e tantos tipos de debilitações normais que acontecem para quem entra nesse caminho. Então, também não tem como você sanear a fome de todos. Não tem como. A igreja que tomar a decisão de que vai acabar com os pobres da sua comunidade, ela vai entrar pelo mesmo caminho do governo que disse que ia acabar com a fome no seu país e que seria fome zero e que ninguém mais teria necessidade alguma porque ele ia tomar providência para isso. Isso nunca aconteceu e não vai acontecer e não é o caso. A igreja não deve pensar assim. Mas é certo que a igreja precisa, de alguma forma, mitigar, compartilhar aqueles que estão mais próximos de nós, que a gente sabe que está precisando de alguma coisa, a atender os programas de atividade da igreja. Nós temos um programa de atividade de distribuir óleo de soja para aqueles que o usam como alimentação, que é grande parte da maioria das pessoas, para que não falte isso na casa dos pobres que estão mais próximos de nós. E o que não pode acontecer é o crente se sentir apático a isso. Não, tem um programa aí de levar um litro de óleo de soja, tem um obreiro que é responsável por isso, a igreja tem aí 15 ou 16 casas de recuperação que ela sustenta com óleo de soja, mas eu nunca participei disso, eu não tenho chamada para essas coisas, eu acho que quem não trabalha não coma também e tal. Não, irmão, nós não podemos pensar assim. Nós temos que compartilhar, temos que dar a nossa parte. Mesmo que a nossa parte não vá resolver, não vá dar solução ao problema de todos, mas como igreja eu tenho que fazer a minha parte. Então isso é o que Deus falou com o profeta Isaías. Fala para o povo de Judá que o verdadeiro jejum é partir o pão. O verdadeiro jejum é ajudar a mitigar o sofrimento e a fome de quem está com ela. O verdadeiro jejum é compadecer dos que sofrem pelas mais diversas situações. O mundo sofre hoje por tantas coisas. E a gente sabe que muitos sofrimentos são adquiridos. Muito sofrimento é adquirido. O jovem parece não entender que se ele passar a sua juventude plantando, com vícios, com vida dissoluta, lá na velhice ele vai colher. Não tenha dúvida, só se ele morrer antes. Mas se ele for um jovem dissoluto e levar a sua vida por muito tempo, a hora que ele entrar na velhice, ele vai colher muita coisa do passado, o que ele plantou lá na frente. Então é uma circunstância normal. Então o que nós devemos fazer? Ajudar aqueles que precisam, aqueles que estão necessitados. E é sabido também que em meio a tudo isso, existem aqueles que usurpam e que se valem desta natureza cristã de ajudar, e aqueles que dependuram-se no irmão e pensam que porque o irmão é servo do Senhor, nunca pode negar, então todo dia ele está lá para pedir. Esse irmão é preciso aprender com Paulo também. Paulo ensinou para ambos os lados. Eu não devo negar de atender, mas o outro também não deve ter a prática da exploração. Foi aí que Paulo disse que aquele que pode trabalhar e não trabalha também não coma. Essa é a verdade. Foi o que ele viu lá na igreja. E disse, tem muitos que andam desordenadamente. É diferente do necessitado que circunstancialmente foi vítima de uma catástrofe, foi vítima de um prejuízo, caiu na mão dos malfeitores, é vítima da sociedade que não tem complacência. E sim, aí sim, é uma outra questão. Então, jejum é também levar uma vida de fé cristã com obras. Certo, irmãos? Deus abençoe. Deus abençoe o atendimento aos pedidos para a missão.
Deus abençoe o atendimento aos pedidos para as casas de recuperação. Deus abençoe aqueles que compartilham com os programas sociais da igreja no aspecto de ajudar quem está necessitado. E assim podemos fazer um jejum mais eficaz. Deus abençoe. Fique com Deus. Cuide-se. As vacinas estão chegando para a turma da minha idade. Mas enquanto não chega, continue vigiando. Continue se cuidando. Tá bom, meu irmão? Deus o abençoe. Foi um prazer. Amém.